Vamos a uma introdução ao DMBOK, começando com a gestão da informação. A gestão da informação tem uma série de áreas de conhecimento que são listadas no IMBOK. Começam pelas tecnologias da informação, sistemas de informação, processos de negócio, benefícios de negócio e, finalmente, as estratégias de negócio. Em teoria, deveriam vir primeiro direcionando as outras. Muito bem, existe uma série de processos de gestão de informação que ligam essas áreas de conhecimento, que são os projetos ligando tecnologias a sistemas, as mudanças de negócio provocadas pelos sistemas de informação nos processos de negócio, que causam mudanças de operação, mudanças de processos em geral nas organizações, que permitem entregar diferentes benefícios de negócio e permitem acompanhar a gestão da performance, a gestão do desempenho das empresas. Uma das formas de colocar isso em prática é por meio do DMBOK, do Data Management Body of Knowledge, que é composto por uma série de áreas de administração de dados, que se apresenta como sendo um sinônimo de gestão da informação. Os corpos de conhecimento, eles são mais ou menos conhecidos hoje, principalmente em função do PMBOK, de gestão de projetos, mas nós temos também o Software Engineering, Body of Knowledge, nós temos um para gestão de processos, de negócios, de contratos, enfim. E o DMBOK é mais um deles aí voltado para a gestão de dados e informações. A ideia é que na versão 1 ele é dividido em 10 funções, mais de 100 atividades. Na versão 2 considera essas funções como sendo áreas de conhecimento, mas basicamente é a mesma coisa. Então a gente vai dar uma olhada em cada uma delas de uma forma breve e depois nós vamos estudá-las de forma mais profunda. A primeira delas é a governança de dados, que é o exercício da autoridade e controle, ou seja, de ter a possibilidade de efetivamente controlar a governança de dados dentro das organizações. Como objetivos, nós temos a definição, a aprovação das estratégias e a comunicação das políticas, dos padrões, da arquitetura, dos procedimentos e métricas que serão utilizados, acompanhar e forçar o cumprimento dos regulatórios, das conformidades, patrocinando, acompanhando, supervisionando as entregas de projetos nessa área de serviços de gestão de dados e, obviamente, promovendo a visão dos ativos de dados como valor dentro das organizações. A segunda função é de gestão de arquitetura dos dados, a definição dos dados que são necessários da organização e o desenho do diagrama mestre para atingir essas necessidades, planejando com uma visão de prover dados de alta qualidade, identificando recursos e requisitos comuns dos dados, desenhando estruturas conceituais e planos para atingir os requisitos correntes. Eu grifei aqui o conceituais em função de que não é o desenho físico. O desenho físico é uma questão de banco de dados. O conceito tem a ver com as entidades que participam e são úteis à gestão de negócios. O terceiro é o desenvolvimento dos dados em si, projetando, implementando e mantendo aí soluções diversas para atender às necessidades de dados da organização, identificando requisitos de dados, projetando estruturas de dados compatíveis, implementando e mantendo os componentes dessas soluções, garantindo solução de acordo com a conformidade com a arquitetura prevista e garantindo a integridade, a segurança, a usabilidade, a manutenibilidade da estrutura dos ativos, né? Essa também é uma questão importante, porque muitas organizações acabam deixando a manutenção de lado e ela acaba ocupando bastante esforço das organizações posteriormente e às vezes até dificultando alguns projetos. A quarta questão é a gestão das operações de dados, onde se vai suportar esses ativos de dados atravessando todo o ciclo de vida, desde o momento em que o dado é coletado ou gerado, até aquele momento em que ele eventualmente vai ser descartado ou vai ser colocado no data warehouse para utilização futura. Então nós temos aí a questão novamente de proteção e garantia de integridade desses ativos, principalmente com a preservação, se for o caso. A gestão da disponibilidade do dado durante todo o ciclo de vida àquele que precise dele e a melhoria contínua do desempenho das transações com os bancos de dados.
O quinto, hoje cada vez mais importante, é a gestão da segurança desses dados. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em algum momento em 2021 agora para que se reforce essa preocupação nas empresas para a questão da garantia da segurança dos dados, da privacidade das pessoas. Então, as políticas de segurança e a questão aqui, vamos grifar até, muito necessária da auditoria dos dados. Se você não vai auditar, a segurança fica meio comprometida, né? Porque você nunca sabe o que está acontecendo. As atividades, aqui os objetivos a serem realizados dentro da gestão de segurança envolvem o planejamento, desenvolvimento e execução dos procedimentos e políticas de segurança que vão prover a autenticação, a autorização, o acesso e a auditoria dos dados das informações dentro das organizações. Relembrando que foi grifado essa questão aqui da auditoria, se você não audita, quer dizer, se você não confere, existe chance de ter problemas. Atender requisitos regulatórios para privacidade e confidencialidade. Então, aqui de novo a questão aparece, aqui a privacidade vai aparecer duas vezes. Eu vou até lembrar aqui que nós vamos ter aí a LG, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que foi transferida para 2021, que deve se preocupar ou deve forçar uma preocupação grande aí com essa questão de privacidade e confidencialidade de todas as partes interessadas sendo atendidas, mas sendo providenciada essa questão de segurança. O sexto é a gestão de dados mestres de referência, em que se planeja uma consistência, um padrão ouro, né, aquilo que você quer que seja a tua organização. Como que você armazena, por exemplo, o teu CPF, a data de nascimento, como que você armazena a questão de gênero, se é por letra, se é por código, que seja algo comum a toda a organização, né? Então, isso é um padrão. Então, provendo fonte autorizada para reconciliação, quando é o caso, não é? Um sistema previu que gênero está com 1 e 0, o outro está com uma FM, então você tem que dizer qual é o que vai ser adotado na organização para esses dados de referência, baixando custos e complexidade de integração de sistemas, de gestão desses sistemas e suportando os mecanismos de BI, de Business Intelligence, que precisam de uma fonte com dados únicos para facilitar os processos de geração de gráficos, de planilhas. O número 7 é a gestão de Data Warehousing e Business Intelligence, comentado anteriormente. Então, planejando e implementando as ações que permitam armazenar com segurança e com um padrão unificado os dados que vão ser utilizados aí para os processos de inteligência de negócio, para a geração de relatórios, a geração de gráficos, por exemplo. Então, permitindo a análise efetiva dos negócios e a tomada de decisão por meio de dados confiáveis pelos trabalhadores do conhecimento, construindo e mantendo um ambiente, uma infraestrutura para suportar as atividades de BI. Então vejam que a gente saiu aí de uma etapa de simplesmente ter os dados para uma questão de utilizá-los de uma forma mais efetiva, que é o que as organizações querem e precisam. O número 8 é a gestão da documentação em conteúdo que está envolvido intrinsecamente com os dados, né? Então, hoje, nós usamos muitos documentos nas organizações como suporte às informações. Nós podemos até considerar um sistema de informação também como sendo uma espécie de documento das organizações, porque eles também suportam informações. Então, a ideia é fazer essa gestão dos arquivos eletrônicos diversos que são gerados em Word, em Excel, em PowerPoint, vídeos, áudios, e-mails, relatos de reunião, enfim, todos os documentos que são gerados, incluindo todas as formas digitais, de forma que nós tenhamos disponibilidade desses ativos quando eles são necessários, permitindo a recuperação com uso eficiente desses dados, cumprindo com obrigações legais e expectativas de clientes. Então, aqueles momentos em que você tem que armazenar algum tipo de informação, uma informação médica, uma informação fiscal, por exemplo, informações de produtos, de planejamento de produtos, manuais, com quem trabalha com software, as versões, os drivers, né? Quer dizer, tudo isso são documentos que têm que ser eletrônicos ou não, gerenciados de uma forma a garantir
essa disponibilidade e controlar, obviamente, os custos desse armazenamento, que não costumam ser baratos. Para isso, a gente faz uma definição e gestão dos metadados envolvidos, ou seja, os dados que descrevem os dados. Por exemplo, nome do aluno. O nome do aluno terá 50 caracteres. É um metadado, né? Uma descrição. Corresponde à identificação do aluno de forma civil, por exemplo. Ele poderá ter um nome social. Então, tudo isso são dados aí de interesse, né? Exemplificando para uma organização. A ideia é prover um entendimento organizacional no uso dos termos e que todo mundo use o mesmo termo. Novamente, com um exemplo aí de uma universidade, por exemplo, o que é um aluno matriculado? O que é um aluno registrado? Você tem um aluno no sistema, ele está com a matrícula ativa, não tem? O que é o status? Então, essas condições são condições que têm que ser universais em todos os sistemas da organização. Aproveitando, o login, obviamente, deveria também ser único, né? Integrando, então, diversos dados de diversas fontes, provendo fácil acesso e garantindo qualidade e segurança durante todo o processo. E o último é a gestão, então, da qualidade, né? Da qualidade de dados. Medindo, avaliando, otimizando essa qualidade, garantindo, incrementando medidas que cada vez mais atendam às expectativas que são definidas pelo negócio. Lembrando que da qualidade de dados, a gente tem a questão da completude. A completude é um atributo de qualidade. Então, por exemplo, um cadastro incompleto é um dado de baixa qualidade. Se eu tiver, por exemplo, o cadastro de um aluno em que eu não tenho lá um telefone atualizado, não tenho um e-mail atualizado e quero me comunicar com esse aluno, ou com o professor, ou com o técnico, ou um cliente de uma organização, ou ele tem 2 endereços e eu não sei qual dos 2 usar, então eu perdi a qualidade aí do cadastro dessa pessoa, né? Então eu tenho que definir quais são os requisitos, a especificação para a integração dos controles de qualidade em todos os sistemas, provendo, obviamente, os processos que são necessários aí para essa gestão. Então, em síntese, essa é uma visão geral aí das atividades a serem desempenhadas do DMBOK, e uma sugestão que se tem é que, partindo desse framework funcional que é indicado aqui, nós possamos fazer primeiramente um levantamento na organização e, a partir do levantamento, a gente pode fazer, nós podemos traçar metas para resolver os problemas encontrados, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a gestão de segurança de dados, e eu vou olhar lá, do ponto de vista de metas e princípios. O que eu tenho de metas e princípios de segurança de dados na minha organização? Eu tenho alguma? Quer dizer, eu considero importante, tá? Mas e o que mais, né? Que atividades eu executo para garantir a segurança de dados? Quais são as entregas primárias? Só o ambiente seguro? A política? A auditoria do sistema? Né? Quem é que faz? Quais são os papéis? E dentro desses papéis, quais são as responsabilidades? Que tecnologia ou tecnologias eu vou utilizar? Quais são as práticas e técnicas envolvidas? Isso aqui normalmente caminha em conjunto, né? E do ponto de vista de organização e cultura, com relação a este e outros aspectos, eu tenho uma série de medidas a serem colocadas no sentido de conscientização, no sentido de divulgação das políticas, das normas, dos regulamentos, né? Então vejam que se eu pegar simplesmente um desses itens, né, desses 10 que nós temos ali, e for olhar sobre essas 4 óticas aí do metas, atividades, entregas, papéis, tecnologias, práticas e organização, eu já vou ter assim um mundo de trabalho. E a ideia é que você tenha esse mundo de trabalho para todas as atividades, né? Então, isso configura a efetiva administração de dados nas organizações. Então, vejam que isso pode ser planilhado, você pode ter uma escala, por exemplo, fazer um gráfico de radar para cada uma desses princípios, em cada uma dessas funções ou dessas áreas de conhecimento, que te dão uma visão de como você é, e aí, a partir dali, você planeja como você quer ser em termos de gestão de dados. Ok? Vamos lá, então.